Glória a Deus. Boa noite a todos e a paz de Cristo. Uma alegria estar com vocês e poder servi-los da mesa do Senhor, do pão sagrado, da palavra. Eu sempre gosto de começar com duas perguntas que eu não canso de repetir. Então vamos lá. Primeira, você está feliz com Jesus? Segunda pergunta, Jesus está feliz com você? Uma boa avaliação para ser feita, né? Estamos já há quase 2 semanas, acho que pelo menos aí uns 10 dias, rodando em Portugal, numa série de igrejas, cidades, eventos, e tem sido uma alegria poder dividir e compartilhar com tantos irmãos. É precioso a cada dia conhecer um pedaço a mais da nossa família na fé, né? Estou muito feliz de estar aqui hoje. Tivemos um tempo muito precioso com os pastores, né? com o João Pedro, com a Célia, e acredito de todo o meu coração que Deus tinha um plano muito especial para essa noite, para essa hora, e que nos permitiu estar aqui com vocês, o que me deixa grato. Depois de 10 dias nesse ritmo, hoje, pela primeira vez, dei folga para minha esposa, ela está no hotel. Né, para mostrar quem manda lá em casa sou eu, falei, você vai ficar descansando. Ela falou, para não me rebelar, mas daqui 2 dias nós completamos 28 anos de casados. Deus nos deu uma família preciosa e eu queria apresentar a família para vocês, se deu certo a foto chegar. Ok, essa foto é de dezembro do ano passado, tem quase um ano, foi do casamento da minha filha, que está ali no meio. À esquerda de vocês, estou eu e a Kelly, né? À direita de vocês, meu filho Israel, que é o mais velho, com Priscila, nossa nora. No meio, Caleb, o mais novo integrante da família, junto com a Alissa, nossa caçula. No colo da minha esposa Kelly está Eila Maria, nossa primeira netinha, que está com 3 anos de idade. E no colo do Israel, Finéas John, né? Nosso neto mais novo, que está com 1 aninho de idade. A turma diz que depois que os netos chegam, a gente não enxerga mais ninguém, só vê eles. Falo, gente, não é verdade, olha a foto da família toda. Mas se você quiser saber o que eu enxergo quando eu olho essa foto, é a próxima. A gente só vê eles mesmo. Eu tenho um pastor amigo que ele diz que os netos são a sobremesa da vida. É verdade ou não é, pastor João? Não tem como mostrar uma foto da nossa igreja, porque a igreja não é o prédio, mas eu queria só mostrar uma foto de uma das nossas reuniões de domingo, em Curitiba, lá no estado do Paraná, no sul do Brasil, onde temos servido aí nos últimos quase 19 anos. E falando em Curitiba, né, tem aqui comigo, não dá para chamar só de um amigo, é um filho na fé. Eu já pastoreei em 3 cidades diferentes e em dezembro agora vai completar 30 anos. E perto desses 30 anos, né, atrás, eu tive o privilégio de ver nascer em Deus e se converter o Sandro, né? Sandro, ele me acompanhou durante o tempo da primeira cidade, todas no estado do Paraná. Ele me acompanhou no tempo da segunda cidade, onde plantamos outra igreja, e depois nos acompanhou na terceira cidade. Foi parte da nossa equipe, liderou uma das nossas maiores redes de grupos nas casas que nós temos, e há 1 ano e pouquinho atrás, Deus o chamou para Portugal. Né? Ele estabeleceu uma igreja em Braga e por culpa dele, porque agora eu tenho que vir supervisionar o trabalho e eles, eu tenho rodado cada vez mais em Portugal. Né? Então que Deus não cobre dele o tanto de bacalhau, de leitão e de coisa boa que a gente come por aqui, gente. Fala sério, tem que ter muito domínio próprio, né? Para a gente não se exceder, que essa comida é boa. Aliás, um amigo meu estava rindo desses dias, foi a primeira vez que ele viajou de TAP vindo para cá, e ele falou, na hora do anúncio, eles disseram que a gente pode ter dificuldade para apertar o cinto, que em Portugal a pança sempre dá uma aumentadinha. Uma alegria estar com vocês e poder servi-los na mesa do Senhor, uma alegria estar acompanhado. Santo, fica de pé. Em quase todo lugar que eu chego, a primeira pergunta que principalmente os brasileiros que acompanham o nosso ministério fazem é: trouxe livros? Para não dizer que não, a gente tem um finzinho de feira, pouca coisa. Eu soube que o pastor pediu uma livraria que providenciasse alguns outros títulos, mas também não tem muita coisa à disposição. No final você pode procurar. Mas eu queria falar do que é que você pode encontrar lá. Uma das mensagens mais importantes que Deus tem dado
né, para que eu carregue, para que o nosso ministério, e aí seja aquilo que fazemos na igreja local, ou aquilo que por meio do orvalho, que é o nosso ministério, é o corpo de Cristo, que nós fazemos, uma das mensagens principais tem sido ensinar, pregar, né, encorajar, fortalecer os irmãos na visão familiar. E nós temos duas mensagens muito importantes que nunca entraram nos meus outros livros sobre família, e a gente acabou publicando elas à parte, no formato de um livreto. A primeira delas é esse livreto aqui, Servindo a Deus em Família. Baseado na declaração de Josué, eu e minha casa serviremos ao Senhor, nós preparamos esse material. A ideia não é falar apenas de uma família convertida a Cristo, mas que, além disso, unida, mobilizada, trabalha em prol do reino de Deus. E temos um outro livro, intitulado Preparando a Nova Geração. Mais do que apenas falar sobre educar filhos, nós precisamos da perspectiva de que a nossa missão não é só formar bons cidadãos da terra, mas, acima de tudo, do reino de Deus. Né? Ter uma visão de continuidade geracional e preparar aquilo que Deus ainda está para fazer nas próximas gerações. Então, esse segundo livro fala a respeito disso. Consegui, num outro evento aqui em Portugal, ao encontrar um amigo que também está circulando, hoje ele está na Espanha, mas esse fim de semana eu sei que ele vai estar lá no Sul, no Faro, e eu consegui pegar com ele um pouco de um livro que nós publicamos no Brasil. Ajuste suas atitudes, suas reações diante da vida determinam o seu destino. Né? Esse material é realmente especial, a ênfase do que ele prega tem muito a ver com aquilo que eu vou ensinar e compartilhar essa noite, então quero deixar aí para você o encorajamento. No final da reunião, esse material vai estar à disposição de vocês. Eu não ganho nada com a venda dos meus livros, em lugar nenhum. A gente normalmente sempre usa isso para os projetos do nosso próprio ministério. Aqui em Portugal, a gente tem uma outra decisão tomada no coração. Todo material vendido, esse recurso fica em Portugal, sempre para abençoar igrejas e ministérios aqui. Então, além de fazer um investimento no seu crescimento espiritual, você também está abençoando sempre algum projeto. Dito isso, eu quero convidar você, por gentileza, a abrir a sua Bíblia em 2º livro de Reis, no capítulo 13, e nós vamos ler juntos a partir do verso 14, do 14 ao 19. Enquanto você localiza o texto, queria agradecer publicamente o pastor João Pedro por nos receber, pelo voto de confiança de ceder o púlpito. Temos um amigo em comum. Outro dia alguém falou para mim, pastor, por que o senhor está indo a Coimbra? Eu falei, porque eu fui obrigado. Ele me olhou, eu falei, olha, desculpa, nós os brasileiros brincamos, mas eu falei, vai ser minha primeira vez lá, mas são amigos de amigos. E quando o convite foi feito, o coração aqueceu, eu falei, eu tenho uma lista de amigos esperando. A gente tem lista de espera nessas passadas em Portugal. Né? Toda hora a gente atende um aqui, um lá, e diz, uma hora vai dar para estar junto. Mas eu realmente entendi que Deus queria que nós estivéssemos aqui essa noite. E eu creio que eu tenho uma palavra de Deus que é muito específica para vocês. Como princípio, ela serve para qualquer crente, em qualquer tempo, em qualquer lugar, em qualquer época. Mas falando em termos de estação profética, eu creio que ela tem muito a ver com o novo tempo, com a nova fase, com a nova história que Deus está para escrever nessa casa, pastor. Então eu quero que você me acompanhe, por gentileza, 2 Reis, capítulo 13, de 14 a 19. Eu vou ler na Almeida Revista Atualizada, mas qualquer que seja a sua versão, acompanhe comigo. O texto sagrado diz, estando Eliseu padecendo da enfermidade de que havia de morrer, Jeoás, rei de Israel, desceu a visitá-lo. Chorou sobre ele e disse, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Então lhe disse Eliseu, toma um arco e flechas. E ele tomou um arco e flechas. Disse ao rei de Israel, retesa o arco, e ele o fez. Então Eliseu pôs as mãos sobre as mãos do rei, e disse, abre a janela para o oriente, e ele a abriu. Disse mais Eliseu, atira, e ele atirou. Prosseguiu, flecha da vitória do Senhor, flecha da vitória contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afeca até os consumir. Disse ainda, toma as flechas, e ele as tomou. Então disse ao rei de Israel, atira contra a terra. Ele a feriu 3 vezes e cessou. Então, o homem de Deus se indignou muito contra ele, e disse, 5 ou 6 vezes a deverias ter ferido. Então feririas os sírios
até os consumir. Porém agora, só 3 vezes ferirás os sírios. Bom, o verso 20 começa dizendo, morreu Eliseu e o sepultaram. Portanto, esse é o último episódio da vida do profeta Eliseu. O verso 14 que lemos diz que ele estava enfermo, da enfermidade que haveria de morrer. Além desse estado de saúde já debilitado, há uma conta que você pode fazer. A Bíblia não diz com clareza que idade Eliseu tinha quando começou o seu ministério, nem que idade ele tinha quando faleceu. Mas quando você soma a duração do reinado de cada um dos reis, durante os dias dos quais Eliseu exerceu o seu ministério, mesmo que ele tenha começado muito novo, muito jovem, muito garoto, você tem que dar para ele pelo menos uns 80 anos de idade por essa ocasião. Isso significa que, já com a saúde debilitada, a idade avançada, ele está dando sinais de que está para partir. O que me faz acreditar que a visita de Jeoás, rei de Israel, ele é o 12º governante do reino do norte, depois de Roboão, filho de Salomão, o reino dividiu, e Jeoás, filho de Jeoacás, ele vai visitar Eliseu, no que me parece uma visita social, de despedida. Ele sabe que está chegando a hora da partida do profeta, e isso me parece fácil de entender, porque quando ele chega lá, ele usa uma frase que só Eliseu havia usado antes, num contexto parecido. Meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Eliseu foi quem disse isso a primeira e a outra única vez que isso aparece na Bíblia, no momento em que Elias estava para ser levado ao céu num redemoinho. A Bíblia diz que uma carruagem de fogo passa, separa os dois. Ele olha para aquela carruagem da visão, e de alguma forma, ao usar a expressão carros de Israel, uma alegoria ao nome do patriarca, o neto de Abraão, basicamente ele está dizendo, vieram te buscar, vieram te recolher, é hora de partir. E agora a frase está sendo usada para ele. Mas não importa se Eliseu está velho, se Eliseu está enfermo, doente, ele ainda se permite ser um instrumento de Deus na vida do rei, o que me ensina uma lição, que os meus e os seus problemas pessoais não precisam ser uma desculpa para que a gente deixe de abençoar a vida de outras pessoas, nem para que a gente impeça Deus de nos usar na vida de outras pessoas. Então, ele orienta o rei, pega um arco e flechas, e o rei fez. Ele diz, abre a janela que dá para o leste, para o oriente, e o rei o fez. Então ele diz, agora atira, e o rei atirou. E é no momento que o rei atira que Eliseu, homem de Deus, o profeta, ele declara, esta é a flecha da vitória do Senhor contra os sírios. O que é que Eliseu estava dizendo? Que aquela flecha lançada se transformaria num míssil balístico de alta potência, ia cair lá no acampamento, no arraial dos sírios, destruir todo mundo? Não. A flecha em si, provavelmente não foi muito longe, não foi além do quintal da casa do profeta. A flecha em si não proporcionou nenhum estrago contra o inimigo. O que Eliseu está levando esse homem a fazer é o que nós classificamos de um ato profético. Uma encenação no reino espiritual. Uma declaração, não apenas verbal, mas por meio de atitude, de que ele crê na liberação de uma palavra de vitória sobre a vida dele, e ele se posiciona diante do mundo espiritual, dizendo, eu me aproprio dessa palavra, eu creio nessa palavra, e eu vou me mover debaixo dessa palavra. Assim como Pedro, mesmo sem ter pescado a noite inteira, quando Jesus diz, lança a rede para a direita, ele diz, sobre a tua palavra eu farei isso. Nesse momento, ele presenciou uma intervenção de Deus. Então, logo, o rei faz aquilo que Eliseu orientou. Agora vem uma nova orientação. Eliseu diz para ele no verso 18, toma as flechas novamente. Ele tomou. Ele diz, agora, fira o chão. Eu creio que o rei Joás entendeu que aquilo era uma continuidade, uma continuação do ato profético. Não penso que o rei imaginou, deve ter um Ciro infiltrado, escondido debaixo da areia, que precisa ser morto, nada do gênero. Ele sabe que o que ele está fazendo é uma encenação para o plano espiritual. Então ele atira uma, ele atira duas, e na terceira ele para. E é justamente quando ele para que nós vemos uma reação diferenciada em Eliseu. A tradução que eu estou usando diz que o homem de Deus ficou indignado. Essa é uma tradução polida, mais leve. A palavra aqui traduzida, indignado, ela, de acordo com os léxicos, ela fala de estar irado, profundamente descontente, cheio de ira, furioso, Ou seja,
Eliseu ficou enfurecido. E por que tamanha indignação? Por que essa reação? A explicação vem no próprio verso 19. Ele diz para o rei, 5 ou 6 vezes você tinha que ter ferido o chão. Porque Eliseu está falando de ferir mais vezes o chão. Ele diz, então você teria ferido o inimigo até o consumir. Ele diz, agora você só vai ferir 3 vezes. O que me leva à pergunta, quem determina a quantidade, a dimensão de vitórias que você tem? Porque muitos de nós pensamos que Deus está fazendo isso de forma unilateral, arbitrária, e a gente só sofre as consequências da decisão dele. Mas a palavra profética que esse homem teve é, você vai ferir os sírios até os consumir, até acabar com eles. E se você estuda os capítulos anteriores e posteriores, o que você percebe é que isso era uma batalha geracional, era um problema antigo. Israel vencia e conquistava terreno, algumas cidades, depois os sírios se fortaleciam, recuperavam o terreno perdido. Israel de novo avançava para depois ver a história se repetir. E agora Deus está dizendo, eu quero dar vitória plena, completa, eu quero resolver esse problema de uma vez por todas. Eu quero levar você até uma vitória completa. Mas apesar da palavra profética ser a vitória completa, esse homem limitou o que Deus tinha em apenas 3 vitórias. Então eu e você precisamos entender algumas verdades. A primeira delas é que normalmente nós só pensamos nos extremos. Quando falamos que alguém crê em Deus, nós imaginamos, ele crê para tudo. Quando falamos que alguém não crê, a gente pensa, esse incrédulo total não crê para nada. O que a maioria de nós não para pensar é que muitos de nós estamos transitando em algum lugar aqui no meio. A gente não descrê de tudo, mas muitas vezes não conseguimos acreditar em tudo. E nós até conseguimos alguma coisa, mas não tudo aquilo que Deus tem sinalizado, nem tudo aquilo que Ele tem prometido. Algo que eu e você precisamos compreender é a responsabilidade que temos no curso das coisas e parar de acreditar que Deus sozinho está determinando o destino de todas as coisas. Ele tem nos chamado a um lugar de interação e mesmo o profético requer de nós interação. Não importa se você, a semelhança de Joás, tem uma palavra de Deus. É lógico que há profecias na Bíblia que elas são incondicionais, como a vinda de Jesus, por exemplo. Quer você acredite, quer não, ele voltará. Quer você esteja pronto, quer não, ele voltará. Mas a maioria das profecias bíblicas não são incondicionais. O caráter condicional delas é claramente apresentado e construído nas Escrituras. Em Gênesis 18, 19, falando de Abraão. Quem era Abraão? O chamado pai da fé no Novo Testamento. Alguém para quem Deus fez a seguinte promessa, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus não estava falando só de uma bênção pessoal. Em Gálatas 3,8, o apóstolo explica que Deus pré-anunciou o evangelho a Abraão. Então o que estava sendo previsto era a inclusão dos gentios no plano de salvação e que todos os povos da terra seriam alcançados. Ou seja, não se trata só de uma promessa de bênção pessoal, era a construção do reino de Deus, do plano e do propósito do próprio Deus. Mas em Gênesis 18 e 19, nós lemos o seguinte, Deus falando sobre Abraão diz, porque eu escolhi para quê? Para que o indicativo de propósito? Eu escolhi para que ele ordene a sua casa e os seus filhos depois dele, que guardem o caminho do Senhor, que pratiquem a justiça e o juízo. Deus diz assim, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Mas peraí, o Senhor não fez uma promessa a Abraão? Fiz, mas para cumprir o que eu prometi, Abraão tem que fazer a parte dele. Em outras palavras, Deus está deixando claro, eu não estou agindo sozinho. Da mesma forma como vemos aqui em 2 Reis 13. Isso vai desde o Antigo até o Novo Testamento. Em 1 Timóteo 1,18, Paulo exorta o seu discípulo, dizendo, de acordo com as profecias que foram ditas a teu respeito, combate, firmado nelas, o bom combate. Ele está dizendo, não é porque você tem palavras proféticas, Timóteo, que você pode esperar sentado, fazendo nada. Você precisa se levantar, você precisa lutar, porque parte do propósito da palavra profética não é apenas o anúncio de que algo acontecerá, é a comunicação dos intentos que o próprio Deus tem, da disponibilidade de recursos, mas com os quais nós temos que interagir. Se não há interação com o profético, na maioria das vezes nós não veremos se concretizar. E há muitas pessoas esperando que Deus apenas faça tudo sozinho. É aqui que eu e você precisamos entender o poder de uma atitude. A atitude de Eliseu é completamente diferente da atitude de Joás. Joás joga no que lá no Brasil a gente chamaria de o time dos conformados.
Quem são os conformados? Eles se satisfazem antes de chegar no lugar que Deus planejou. Então não é que esse cara não queria vitória nenhuma, mas ao flechar o chão 3 vezes e parar, ele está dizendo 3 está bom. Eliseu é um profeta. Ele não é um líder militar como o rei Jeoás. Mas Eliseu sabe, com a sua experiência de vida, que com 3 batalhas ganhas apenas, aquele exército não seria definitivamente vencido e a história continuaria se repetindo. Eliseu sabe, você tinha que ganhar 5 ou 6 para aniquilar completamente. Por que é que você parou com 3? Por que é que você decidiu que 3 estava bom? E a indignação de Eliseu mostra que ele joga em outro time, o time dos inconformados. E quando a gente pensa nessas atitudes diferentes de cada um, nós precisamos olhar o que a própria Bíblia ensina a respeito disso. Eu tenho sido provocado por Deus a respeito desse assunto e desse entendimento desde a minha adolescência. A Bíblia diz que o anjo do Senhor aparece a Gideão e diz para ele, o Senhor é contigo, homem valente. Quando ele ouve isso, você sabe o que ele fala de volta? Ele diz, se o Senhor é conosco, o que é feito das maravilhas que nos contaram nossos pais. Se um anjo aparecesse para você, qual seria a sua reação? Eu não sei se eu falaria alguma coisa de volta. E se falasse, eu penso que eu mediria muito as minhas palavras. Mas Gideão enfrenta o anjo, que está dando uma notícia boa, não é ruim, está dizendo o Senhor é contigo. E diz, se o Senhor é conosco, o que é feito das maravilhas que nos contaram nossos pais. Ele está dizendo, eu não quero viver de avivamento do passado. Cadê a unção de milagres da geração de Moisés? Cadê a unção de conquista da geração de Josué? Se o Senhor está conosco, por que é que nós não estamos vendo hoje as histórias que ouvimos no passado? Ou seja, o que você encontra em Gideão é um inconformado, dizendo, eu não aceito a mediocridade, eu não aceito viver no nível raso, eu quero o sobrenatural. Agora a pergunta é, Gideão é um inconformado porque Deus o escolheu? Ou Deus o escolheu justamente por ele ser um inconformado? Eu quero te provar que é a segunda opção. Segundo Crônicas 16:9 diz que os olhos do Senhor passam por toda a terra. Essa declaração fala de Deus procurando alguém. E a Bíblia diz que os olhos do Senhor passam por toda a terra, procurando corações se mostrem íntegros, inteiros para com Ele, a fim de que Ele possa se mostrar forte para com esses. Ele não vai mostrar sua força para todo mundo. Ele vai mostrar o seu poder para aqueles cujo coração se voltam totalmente a Ele. Eu creio que nessa mesma noite os olhos dele estão passando aqui em Coimbra. Onde estão aqueles que vão me levar a sério? Onde estão aqueles que vão dar tudo de si, esperando receber e experimentar tudo de mim? Sabe, nós precisamos entender que nossas atitudes limitam ou removem limites. Olha para a geração que saiu do Egito. De toda uma geração, 600 mil homens de guerra que puxavam da espada. Fora mulheres e crianças, de toda aquela geração, só 2 entraram na terra prometida. Mas a promessa não era só para 2. Agora, o que esses 2 tinham de diferente dos demais? Não tinha todo mundo o mesmo Deus? Sim. Não tinha todo mundo a mesma promessa? Sim. Não estava todo mundo diante dos mesmos desafios? Sim. O que é que esses 2 tiveram diferente dos outros? Atitude. Um posicionamento de não se curvar diante das circunstâncias, de levar o que Deus falou a sério. E Josué e Caleb são os únicos, no meio de uma geração inteira, que entram. Qual a razão dos demais não entrarem? Hebreus 3,19 diz, vemos que não puderam entrar por causa da incredulidade. Não foi falta de promessa de Deus. A promessa revela não só a vontade de Deus, mas os recursos disponíveis de Deus. E nós podemos simplesmente enterrar tudo. Por não interagir, o processo pode ser abortado. Então, nós precisamos entender a importância de uma atitude correta. Eu creio que a razão pela qual Eliseu está tão indignado com o rei Jeoás é porque ele joga no time dos inconformados. E os inconformados, eles sempre estão ansiando por mais. Mais. Eles querem mais. Um dia desse, eu estava me lembrando de um pastor amigo, Sandro o conheceu, era parte da nossa equipe em Guarapuava, a primeira cidade onde pastoreei, né? Pastor Ailton. Toda vez que a gente encontrava o Ailton, ele dizia, e aí, Ailton, tudo bem? Ele dizia, tudo bem, mas tem espaço para melhorar. Não importa o que Deus já tinha feito, não importa quanta intervenção acontecia, ele dizia, está ótimo, mas dá para melhorar, né? Era aquela coisa de Deus pode fazer mais, por que não?
E quando eu olho para Eliseu, eu percebo que esse é o seu perfil desde o início. Gente, nós não podemos pensar na história de Eliseu desconectada de Elias. A Bíblia nos mostra que depois daquele avivamento no alto do Monte Carmelo, quando a nação cai de joelhos, gritando só o Senhor é Deus, depois de ver o Senhor responder com fogo do céu sobre o sacrifício, e talvez esse seja o cenário mais impactante de avivamento que você vai encontrar na Bíblia. Depois disso você vê um Elias desanimado, dizendo para Deus, tira a minha vida, melhor me é morrer do que viver. Eu gosto de dizer que você não vai achar ninguém mais bipolar na Bíblia do que o Elias. Uma hora ele está lá em cima, outra hora ele está lá embaixo. A Bíblia diz que depois do que aconteceu, Jezabel o ameaça e diz, vou tirar sua vida. E a Bíblia diz que Elias fugiu para salvar a sua vida. Aí agora no deserto, depois de fugir, ele fala para Deus, tira a minha vida, melhor me é morrer do que viver. Se eu sou Deus, eu falo para ele, então volta que Jezabel resolve o seu problema. Você já sentiu assim, que tem hora que nem a gente sabe o que quer? Ele foge porque não quer morrer. Agora, diante de Deus, ele diz que ele não quer viver. Né? Agora, apesar de falar da bipolaridade de Elias, Tiago 5, verso 17, diz que Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Lá no Brasil nós temos um ditado, que eu não sei se a gente importou daqui ou inventou lá, para falar que as pessoas são parecidas, a gente diz, é tudo farinha do mesmo saco. E a verdade é que eu e você somos muito, muito parecidos. O que nós não podemos é nos deixar guiar por sentimentos. Nós precisamos escolher ser guiados por convicção. E quando Elias desistiu, de alguma forma, Deus aceitou o pedido dele. Então, cuidado com aquilo que você ora. Mas Deus exige de Elias algo. Deus diz, antes de você sair de cena, eu quero que você unja Jeú, rei de Israel. Eu quero que você unja Azael, rei da Síria. E você vai ungir Eliseu, profeta, em seu lugar. É a única vez que você vai achar isso na Bíblia. Alguém sendo ungido profeta no lugar do outro. Porque Eliseu seria ungido profeta no lugar de Elias, porque Elias quer ir embora antes de terminar. E o ministério é algo tão sério, que até para desistir, a pessoa tem que ser responsável e encontrar quem continue o trabalho que ela não vai terminar. E quem escolheu Eliseu foi Deus. Não há nenhum indício de que eles já andavam juntos, não há nenhum indício de que foi Elias que falou, essa é a melhor escolha. Deus dá o nome do próximo rei de Israel, Deus dá o nome do próximo rei da Síria, e Deus diz, esse garoto é quem vai ser o seu substituto. E a partir dessa palavra de Deus, Elias vai atrás de Eliseu, você conhece a história, lança a capa sobre ele, mas nunca ungiu nem Jeú, rei de Israel, nem Azael, rei da Síria. Quem teve que fazer os dois foi Eliseu. Elias nunca fez isso. Eu creio que quando ele joga a capa sobre Eliseu, ele está dizendo, acabou aqui o meu trabalho. A verdade é que um tempo ainda se passa até que chegue a hora de Elias ser elevado aos céus. Depois de Moisés, inquestionavelmente, indubitavelmente, Elias é o maior vulto do Antigo Testamento. Um homem com ministério marcado por sinais impressionantes, pela presença do sobrenatural. E estou dizendo isso porque começar o ministério do zero já é um desafio. Mas suceder alguém que realmente teve proeminência é um desafio ainda maior. Por que é que você acha que quando Josué está para substituir Moisés, Deus fala com ele várias vezes, não temas, não te espantes, porque ele estava desesperado. E eu e você também, no lugar dele, provavelmente estaríamos. Porque começar do zero é um desafio, manter o nível de outro que realmente se destacou, nem se fale. Só que Eliseu, ele nunca reagiu como se estivesse diante de um desafio assustador. Quando Elias diz para ele, você sabe o que eu fiz com você? Ele diz, só deixa eu despedir dos meus pais. Estou dentro. Ele não apenas passa a servir Elias e caminhar com ele, mas a Bíblia nos mostra que quando chega o último dia, segundo Reis, capítulo 2, todo mundo sabe que é o último dia. Elias sabe, Eliseu sabe, em 3 lugares onde eles vão, depois de saírem de Gilgal, os filhos dos profetas procuram Eliseu, demonstrando saber. Então aquilo não era novidade. Aliás, pensa numa turma que não sabe guardar segredos, são os profetas. Então quando chega esse último dia, o Elias fala para Eliseu, fica aqui em Gilgal, que o Senhor me enviou a Betel. Tipo, você fica, eu vou sozinho. Eliseu olha para ele e diz, tão certo como vive o Senhor, não te deixarei. Como a gente diria no Brasil, diz, estou na tua cola, grudado em você, não te deixo, não te largo. E ele vai junto. Então, Elias chega em Betel, faz o que tem que fazer, que Deus mandou. Agora ele fala para Eliseu, fica aqui em Betel,
já que você não ficou em Gilgal, que o Senhor me enviou a Jericó. O que é que Eliseu fala? Tão certo como vive o Senhor, não te deixarei. Lá no Brasil a gente diz, não largarei do seu pé. Aqui usa essa expressão ou não? Não te deixarei nem largarei do seu pé. E ele vai junto para Jericó. Elias faz o que tem que fazer em Jericó. Diz para ele, agora fique em Jericó, que o Senhor me enviou ao Jordão. É a terceira vez que ele está tentando se livrar do Eliseu. Ele sabe que é o último dia, mas Eliseu também sabe. E Eliseu começa de novo. Tão certo como vive o Senhor. Eu não sei como você lê a Bíblia. Eu gosto de ler a Bíblia imaginando-me lá no lugar, trocando de lugar, tentando vivenciar o momento. Se eu sou Elias, eu já imagino eu falando para o Eliseu, a hora que ele começa, tão certo como vive o Senhor, eu já entrava remedando. Tão certo como vive o Senhor, não te deixarei, né? É a mesma frase, ele só fala a mesma coisa o tempo todo. Eu não sei porque na minha cabeça eu imagino um Elias estressado. Quase como quem diz, é meu último dia na terra e você não me dá um pouco de espaço? Você não me dá a privacidade? Por que eu deduzo isso? Porque Elias olha para o menino na terceira vez e diz, o que é que está faltando? O que queres que eu te faça antes que eu seja tomado de você? Por que é que você não me dá espaço? O que é que você ainda quer, garoto? E quando Elias faz a pergunta, o Eliseu dispara, eu quero porção dobrada do Espírito que está sobre você. Eu já vi muito pregador dizendo que ele pediu porção dobrada do Espírito Santo. Eu não creio que foi isso. Até porque a Bíblia diz que Deus não dá o Espírito por medida. Mas se fosse possível, e você pedisse, Deus atendesse, você morria. Você não aguenta um Espírito Santo, imagina dois dele. Quando ele diz, eu quero porção dobrada do Espírito está sobre você, ele está falando da unção que define o seu ministério, os seus feitos, as suas realizações. Eliseu está dizendo para ele, eu quero ser você vezes 2. Agora, Elias era o cara. E ele está dizendo, eu quero ser o dobro do que você foi, eu quero fazer o dobro do que você fez. A Bíblia diz que Elias olha para ele e diz, dura coisa pedistes. Há duas possibilidades de tradução para essa palavra que aparece ali como dura coisa. Uma delas significa algo difícil. E o Elias estaria dizendo, até eu que estou acostumado a ver milagre, estou achando que você está querendo muito. A outra possibilidade é algo que fere, que machuca. Então a declaração do Elias para Eliseu seria mais ou menos assim, magoei. Esse negócio que você pediu está me ofendendo, está me ferindo. Por que você quer ser melhor do que eu? Agora deixa eu te dizer qual é a minha leitura. A Bíblia não é clara sobre isso, minha opinião. Então vou explicar que é a minha opinião. Imagina o Eliseu olhando para Elias e dizer, olha, se você resolveu desistir do ministério, e o patrão, o chefe lá em cima acertou isso entre vocês, eu não vou nem me meter nesse assunto. Mas se você acha que eu vou desistir do meu chamado, do meu propósito, só para ser o seu pneu sobressalente, só para substituir você, desistindo do meu propósito, você está enganado. Te substituir será uma honra, desde que eu não abra mão do meu próprio chamado. Como eu já não seria em nada menor do que você, então eu faço o que eu fui chamado para fazer e assumo o que você está desistindo de fazer. Eu quero ser você vezes 2. O Elias diz, se me vires quando for tomado de ti, lá no Brasil a gente diz, jogou a batata quente para outro. Ele joga para Deus e diz, quem vai decidir isso não sou eu. Se me vires quando for tomado de ti, assim será. Mas eu fico olhando e pensando, ousado, abusado o tal de Eliseu. Mas quando os dois chegam no Jordão, os filhos dos profetas vêm perguntar, como nos outros lugares, vocês sabem, falam para Eliseu, que é hoje que o Senhor vai tomar o teu Senhor sobre a sua cabeça. E diz, calai-vos, eu sei. Elias pega o manto, fere o Jordão abre, e ele e Eliseu passam a pé enxuto. Você consegue imaginar o que é isso? Eu acho que a maioria dos crentes lê a Bíblia de um jeito muito sem graça. Ele lê lá que passaram o Rio Jordão, e eu acho que ele imagina o crente passando, atravessando a rua na faixa de pedestre, tipo, normal, acontece todo dia. Não consigo imaginar isso. Eu fico me imaginando no lugar do Eliseu, tentando me comportar. Eu me imagino passando. Se fosse hoje, já puxava o celular, fazia um selfie para eternizar o momento e guardar a recordação. Mas eu fico imaginando ele curtindo cada passada naquele. Uma geração inteira, a de Josué, tinha visto esse milagre juntos. Agora ele está tendo a versão VIP. Só ele, junto com o profeta e mais ninguém. Tipo, o leite seco é todo nosso. Deve ter sido algo profundamente marcante.
E agora, enquanto eles estão do outro lado conversando, a Bíblia diz que enquanto falavam, uma carruagem os separa. E a Bíblia diz, e Eliseu viu, quando Elias subiu ao céu num redemoinho, viu. O que significa que Eliseu viu? Aqueles 2 tiquezinhos azul da mensagem do WhatsApp. Mensagem recebida e lida. Os céus estão respondendo, o que você pediu foi autenticado, foi aceito, foi validado. Só que enquanto Eliseu está olhando Elias subir, a Bíblia diz que ele viu a capa de Elias cair. E agora ele tem que fazer uma escolha. Eu mantenho meus olhos no nome de Deus tendo embora ou na capa. E Eliseu fez a escolha bem depressa. A Bíblia diz que ele nunca mais viu Elias. E ele está olhando a capa. Eu fico me imaginando no lugar de Eliseu. E ele vai até lá, pega a capa. E quando ele pega a capa, me empresta essa blusa sua. Vamos deixar a ilustração melhor. Eu imagino quando ele pega a capa no chão. Ele simplesmente começa a segurar aquilo. E eu imagino ele olhando para o Jordão, olhando para a capa. Olhando para o Jordão, olhando para a capa. E eu imagino ele pensando, de jeito nenhum que eu vou voltar nadando. Essa atitude de um inconformado, sabe o que ele está dizendo? Do nível do sobrenatural que eu já alcancei, é daqui para frente, não é daqui para trás. Não tem mais volta, só tem progressão. Ele pega aquela capa e corajosamente ele fere o Jordão. E quando ele fere, qual é o brado que ele dá? O brado dele é, onde está o Deus de Elias? Ele não está perguntando onde está Elias, porque Elias foi embora e não volta mais. E é o que eu e você precisamos entender. Os moveres de Deus são cíclicos. Eles vêm e vão. E eu não sei te explicar por quê. No Brasil, na década de 60 e 70, nós tivemos um grande avivamento. Foi um derramar poderoso do Espírito Santo. Muitas igrejas históricas, tradicionais, fechadas à obra do Espírito, né, elas realmente se abriram e se renderam a essa ação de Deus. Até hoje, chamam isso do movimento de renovação espiritual. Eu não vi nada disso. Eu nasci em dezembro de 72. E quando o movimento estava começando já a perder a sua força, eu ainda era criança. Eu só ouço as histórias. Mas na década de 80, nós tivemos um outro mover de Deus completamente diferente na nação. Deus mudou a adoração da igreja brasileira. Não estou falando de liturgia, de inologia, nada disso. Mas quem servia a Deus já naquela época, eu ainda era criança, mas eu me lembro disso, sabia quando nós começávamos a cantar. Gente, nossos equipamentos de som e de instrumentos não eram bons. Nossos músicos também não, na sua grande maioria. Nossa música era muito brega, como alguns chamam lá antigamente. Mas quando começávamos a adorar, a glória de Deus vinha. Eu só me lembro de, com outras crianças, você simplesmente ficar paralisado. A gente não tinha coragem de levantar, de falar, de andar, de brincar. Havia um santo temor, porque parece que dava para pegar aquela glória no ar com a mão. E foi algo extraordinário, mas completamente diferente das décadas anteriores. Quando veio a década de 90, nós tivemos um mover de sinais, prodígios e milagres, eu creio que nunca antes visto. Esse eu já era crescido, e eu brinco que esse mover eu nadei de braçada, a gente diz lá. E você não precisava fazer força. A gente brinca que o pregador, no meio da mensagem, dava um espirro, alguém já era batizado do Espírito Santo, uma cura, um milagre acontecia, não existia esforço. A partir do ano 2000, as igrejas no Brasil começaram a experimentar um outro mover, um ciclo de multiplicação e crescimento nunca antes visto. Mas quando você vai estudar, e eu estou falando de lá porque é o nosso contexto, eu não conheço a história daqui, você vai perceber o quê? Que os moveres são cíclicos. E eu não sei qual a razão de Deus fazer isso, mas eles começam e terminam. Agora, não é porque um ciclo terminou que não tem mais nenhum para acontecer. E a gente tem uma mania de viver de saudade do ciclo que terminou e sem perspectiva para o próximo que está para começar. Então, quando Eliseu diz, onde está o Deus de Elias? Ele está dizendo, Elias foi embora, seu ciclo acabou, e daí? O Deus de todos os ciclos, o Deus de todos os avivamentos, o Deus de todos os moveres não foi embora, ele continua aqui conosco. Aliás, o que é interessante é quando ele passa o Jordão, e os profetas veem o que ele fez com a capa de Elias, e dizem, o espírito de Elias está sobre Eliseu. E agora chegam para ele,
e perguntam, você quer que a gente vá procurar o corpo de Elias? E a gente esquece isso. E eles insistem. A Bíblia diz que apertaram com Eliseu de tal modo que ele diz, vão. Depois de 3 dias, 50 homens buscando, eles voltam e dizem, não encontramos. Aí Eliseu faz o papel da esposa no casamento. Eu não disse? Eu não falei? A maioria dos casados sabe que quando ouve o conselho da esposa, há uma grande chance dessa história terminar desse jeito. Vai dizendo, eu falei, eu te disse. Mas vamos voltar aqui no texto, antes que os casais comecem a se cutucar, como eu vi. Por que aquela turma queria um corpo? Você já parou para pensar nisso? A gente tem que olhar para isso com a lente cultural. Não só da nação de Israel, dos povos do Antigo Oriente. Quando você olha com a lente cultural, quanto mais importante, significativa foi a pessoa, as funções desempenhadas, mais tempo eles passavam chorando. Então, na Bíblia, você tem velórios de 7 dias. Eu não sei aqui no Brasil, em 24 horas do horário do falecimento, nós temos que enterrar a pessoa. É lei. Então, as exceções são tratadas de uma forma muito específica. Mas, antigamente, é por isso que eles tinham aquela prática aprendida no Egito, de embalsamar o corpo dos mortos, e a decomposição era freada e eles estendiam o processo. Então, em alguns casos, 7 dias, outros casos, 30 dias de velório, choro e pranto. A Bíblia vai falar de 40 e até 70 dias. E a Bíblia diz que o corpo de Moisés, Deus sepultou, senão estava chorando até hoje e nunca tinham terminado isso. Por que eles querem tanto um corpo? Porque tem que chorar. E a igreja tem essa mania de ficar chorando o avivamento que já terminou. Lamentando a saudade de como foi. Eu estava num culto no Brasil, alguns anos atrás, e tínhamos um mover do Espírito tão tremendo. E de repente me chamou a atenção um senhor de idade, próximo ao púlpito, no canto, chorando. E o Espírito Santo disse, preste atenção naquele homem. Eu achei que eu tinha que ministrar ele de alguma coisa. E de repente eu estou olhando, eu digo para Deus, o que o Senhor quer que faça? O Espírito Santo diz, pergunte por que ele está chorando. E eu fui até ele. Eu falei, por que é que o Senhor está chorando? Ele ainda chorando disse para mim, o Senhor tinha que ter conhecido o movimento de renovação espiritual da década de 60. Eu olhei para aquilo e falei, não acredito. Um mover do Espírito Santo como que a gente estava, e ele chorando de saudade do avivamento antigo. E as pessoas têm a tendência de serem emocionais com o que aconteceu. Um dia desse nós estávamos numa comunhão de pastores que comemorava 20 anos de existência, eu estava lá, e nós trouxemos um ministro que foi muito conhecido no Brasil há 20 anos atrás, quando a comunhão começou. Ele abriu o baú, como a gente diz lá, quando fala de pegar coisa antiga, puxou as músicas de 2 décadas antes. E eu olhava para a cara dos pastores, parecia o melhor culto do planeta. Eu olhei para um que estava perto de mim e falei, Deus é antigo. Ele, como é que é? Eu falei, a gente é muito mais abençoado cantando as músicas antigas do que as atuais. Ele falou, estava pensando aqui a mesma coisa. Eu falei, por que a adoração de música antiga a gente vai achar que é melhor do que a nova? Adoração é adoração, Deus é o mesmo. Mas o problema são as emoções, as lembranças das primeiras experiências. E muitas vezes o que deveria gerar só gratidão nos faz reféns. Quase como de quem diz, bom foi aquilo, e nada mais será tão bom quanto aquilo. Aí você vai entender que quando Esdras lança o fundamento do templo, a Bíblia diz em Esdras 3, de 10 a 13, que havia 2 grupos fazendo barulho, um de cada lado, o barulho de um concorrendo com o barulho de outro. De um lado você tem os jovens levantando a voz de júbilo. Por que eles estão felizes? Eles nasceram e cresceram no cativeiro de Babilônia. Eles não conheceram o glorioso templo de Salomão, que o rei Nabucodonosor viria derrubar e destruir. Eles apenas ouviam as histórias. Nesse prédio, a Shekinah, a glória de Deus se manifestou. Aconteceu isso, mas nunca viram nada. Agora, pela primeira vez, eles estão diante da possibilidade de uma reconstrução. Eles estão imaginando a possibilidade de viverem a sua própria história de avivamento. E eles estão fazendo festa. Mas do outro lado, a Bíblia diz que os velhos choravam. E por que estão chorando se o dia era de alegria? Consciente ou inconscientemente, eles estão olhando para a nova casa que está sendo levantada e estão dizendo dentro de si, ainda que sem verbalizar nunca, que essa casa será tão boa quanto foi a nossa.
saudosismo. E as pessoas não percebem o quanto o saudosismo as paralisa. É para esse grupo que está chorando que Deus levanta profetas como Ageu para dizer: ei, a glória da última casa será maior do que a primeira. Deus está dizendo: eu não estou andando para trás, eu estou andando para frente, eu me movo de forma progressiva. E sabe, eu quero te dizer pelo Espírito de Deus, eu sei que essa casa tem história. O pouco que eu andei em Portugal dizendo que viria em Coimbra, ouvi muita gente dizer que fui abençoado lá, recebi algo de Deus lá, mas preste atenção, o melhor ainda está por vir. Em vez de apenas ficar chorando de saudade daquilo que já aconteceu, Deus está atrás de gente como aquela moçada começa a empolgar, a dizer: há um futuro melhor, coisas maiores virão, coisas maiores estão por acontecer, porque sem atitude correta, nós não vamos experimentar aquilo tudo que Deus tem. Quem está entendendo, diga amém. Mas todos os ângulos que a gente avalia a vida de Eliseu, você vê que ele não jogava no time de Joás. Joás era do time dos conformados, Eliseu dos inconformados. Eu quero mais, eu quero mais. Só que há algo mais nesse perfil de Eliseu. Se em primeiro lugar nós falamos do poder de uma atitude para exaltar o inconformismo versus conformismo. Se em segundo lugar nós mostramos que o perfil dos inconformados é sempre querer mais e não parar diante de limites. Em terceiro, eu quero tentar dar uma definição melhor para essa boa atitude dos inconformados, que é: deixe o bom para entrar no melhor. O conformado é grato a Deus pelo que é bom, mas ele diz: eu me recuso para aqui quando tem algo melhor. Segundo Reis, capítulo 4, nos fala de uma viúva de um dos filhos dos profetas que procura Eliseu, e ela vem contando a história: teu servo morreu. Não deixou seguro de vida, não deixou nenhum tipo de previdência, não deixou economias, deixou foi uma dívida. E agora os credores estão aí querendo levar meus filhos como escravos. O que aquela mulher foi buscar em Eliseu? Consultoria financeira? Claro que não. Ela está atrás de um milagre, de intervenção. E algo que eu amo nos inconformados: inconformado não enxerga problema, ele está sempre atrás de solução. Eu já tive muita atenção em reuniões com a minha liderança. Quando apresentamos um desafio e alguns começam a apresentar problema, eu dizia para eles: os problemas eu já conheço e não preciso de vocês para isso. Vocês estão aqui para dar solução, para enxergar junto comigo solução. E se não tem natural, nós vamos buscar sobrenatural. Porque as pessoas, elas normalmente não percebem o quanto o foco vai determinar o lugar onde elas vão chegar. E naquele momento, a mulher chega com o problema, Eliseu olha para ela e diz: o que é que a senhora tem em casa? Ah, tua serva não tem nada a não ser um pouco de azeite na botija. É impressionante como os crentes diminuem o que tem. O dom deles nunca é bom o suficiente, a formação deles nunca é boa o bastante, eles nunca têm aquilo que é necessário. Essa nunca é a mentalidade do inconformado. O Eliseu faz ela parar de falar na hora, porque tem hora que você tem que fazer o incrédulo parar de falar. Eu acho que é por isso que Zacarias, pai de João Batista, fica mudo. O anjo disse: se você não calar a boca, você vai enterrar todo o propósito de Deus. Então, Eliseu simplesmente diz para ela: vamos usar o que a senhora tem, é um bom começo. E ele dá algumas instruções para ela. Uma delas diz: vá até as suas amigas, vizinhas, e peça vasilhas emprestadas. Ele diz assim: vasilhas vazias, não poucas. Eu gosto dessa frase, não poucas, significa o quê? Muita. O máximo de vasilha possível. Mas além dele dizer o maior número de vasilhas, ele também diz para ela o quê? Além de trazer várias botijas, tem que estar vazia. Então, o maior número de botija e o maior espaço disponível possível dentro de cada botija. Por quê? A Bíblia diz que quando terminou a última botija ou vasilha, o azeite parou. Quanto azeite Deus vai multiplicar para você? Depende de quanta vasilha e quanto espaço na vasilha você traz. De novo, assim como as flechas, quem está determinando a dimensão do milagre não é Deus de forma unilateral. Ele está nos chamando a interagir com Ele. E Eliseu diz para essa mulher: traz tudo que você precisa, tudo que você conseguir. Coloca diante de você os seus filhos. Fecha a porta sobre você e os seus filhos. Cada uma dessas declarações é simbólica. E ele diz: então a senhora vai pegar lá a sua vasilha com um pouco de azeite e vai começar a derramar na que está diante de você. A ordem é clara: põe tudo na sua frente. E diz: quando a vasilha estiver cheia, você para, pega
e põe para trás. Eu ficava pensando, lendo esse texto, Deus, o Eliseu falou isso mesmo para a mulher. Quando estiver cheia, para de derramar, para colocar ela para trás. Eu ficava pensando, o que é que Eliseu achou? Que essa mulher sofria de algum tipo de retardo mental, que se ele não explica para ela que a vasilha está cheia, ela vai ficar o dia inteiro derramando, e o óleo transbordando, e enchendo o chão da sala da casa. Eu lembro que lendo isso ali para Deus, desnecessária essa explicação. E o Espírito Santo falou comigo, a menos que ela não seja apenas literal. E quando falou isso, foi como um flash na minha frente. Revelação é algo difícil de explicar. Porque você entende em fração de segundos, o que às vezes com horas explicando você não consegue. Mas vou tentar resumir para você o que eu entendi. O que Deus faria na vida daquela mulher não era um grande milagre. Era uma sucessão de vários milagres. Cada vasilha era um novo milagre. Cada vasilha é um novo milagre. Cada vasilha é um novo milagre. Eliseu está dizendo, quando Deus tiver feito o primeiro milagre, tira da sua frente, da frente dos seus olhos, põe para trás. Por quê? Ele está dizendo, não fica olhando para aquilo que Deus já fez. Foca no que Ele quer fazer. Pessoas ficam olhando só o que Ele já fez passado, por mais que devam ser gratas, cultuar a Deus, normalmente se acomodam naquilo que foi feito. Ele diz, está feito, tira da sua frente, foca a próxima. E quando Deus encher a próxima, pega, põe para trás e mira na outra. E quando encher a outra, põe para trás e continua mirando no que tem por vir. Então me ouça, não importa quanta coisa boa Deus já fez na sua vida, se tem mais vasilha para encher, você deveria colocar os seus olhos nela. Pastor, eu estou muito grato, porque alguns dos meus familiares finalmente se converteram, tem que ser grato. Mas pega e põe para trás, porque tem mais familiar para ser ganho. Pastor, estou grato por uma provisão financeira que Deus trouxe. Seja agradecido, mas ponha para trás, porque tem mais provisão para acontecer. Pastor, estou empolgado por uma cura. Seja empolgado, mas põe para trás, porque tem mais cura para acontecer em você e através de você na vida de outras pessoas. Sabe, nós precisamos entender que se não houver um posicionamento, dizer, eu pego o bom e deixo de lado, porque eu quero o melhor, que é o melhor, a continuidade, nós podemos limitar o que Deus tem. Segundo Reis, capítulo 13, a gente leu até o verso 19, o 20 diz que Eliseu morreu e foi sepultado, o 25 fala de Joás assim, 3 vezes ele venceu os sírios. Por que 3? Porque foi o limite que ele estabeleceu, não a promessa que Deus fez. Um dia cada um de nós vai estar diante de Deus, e honestamente eu espero que nenhum de nós tenha que ouvir, se eu te prometi tão mais, por que é que você se contentou com tão pouco? Agora, quando Eliseu diz, peça as vasilhas emprestadas, algumas coisas, elas me inspiram nesse texto. Uma delas é que eu e você não podemos ignorar a importância de relacionamentos. Tem crente que hoje em dia, se estivesse no lugar dessa mulher, precisasse pedir vasilha emprestada, ele estaria com um problema sério, porque ele vive rompendo relacionamento com tanta gente, que não ia conseguir muita vasilha, não. Eu não estou dizendo que nós vamos relacionar com outros de forma interesseira. Não é isso. Mas não ignore algo, o mundo dá voltas. E pessoas que você está ajudando hoje, pode ser quem vai te estender a mão e te ajudar amanhã. E Deus faz questão de usar essas conexões. Segunda coisa, quando Ele diz, fecha a porta sobre você. O que está por trás disso? Se a porta tivesse aberta, a unção ia embora, o milagre não ia acontecer. Não, o que nós temos de novo é algo simbólico. Isso me remete onde? Quando Jesus está ensinando sobre oração e diz, entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com Deus em secreto. Eu amo ambientes proféticos. E eu posso dizer que eu já vi muito mover de Deus em intervenção. Mas as maiores e as mais significativas, profundas, marcantes ações de Deus na minha vida não foram geradas nesses ambientes públicos. Foram gerados no secreto, no lugar da oração. Um lugar para o qual Deus está chamando a sua igreja de volta. Em Josué, no capítulo 13, no verso 1, e eu quero encerrar aqui. A palavra de Deus nos fala algo importante. Josué foi um homem de conquistas. A Bíblia diz que ele venceu de forma sobrenatural 31 reis. As estratégias não se repetiam. As intervenções de Deus foram as mais variadas.
Josué foi quem Deus usou para colocar o povo na terra prometida, a segunda geração. Mas Josué capítulo 13, verso 1 diz assim: era Josué, porém, já idoso, entrado em dias, e disse-lhe o Senhor, olha a revelação profunda que Deus vai fazer para ele: já estás velho e entrado em dias. Eu às vezes li esse texto e dizia para Deus: sério que o Senhor foi contar para ele? Sério que o Senhor acha que ele não sabia? Eu falei, nosso corpo lembra a gente todo dia que a gente está envelhecendo. Paulo diz que o homem interior se renova de dia em dia, enquanto o exterior se corrompe. O que é o envelhecimento? É uma morte a prestações diárias. Há uns anos atrás, eu não lembro o que eu fui fazer, minha esposa falou, lembra que você não tem mais 20 anos. Eu falei, amor, você está desatualizado. Você começou a falar isso quando eu fiz 30. Você continuou quando eu estava com 40. E você ainda fala isso quando eu estou com 50. Eu falei, você pode dizer, você não tem mais 30, você não tem mais 40, porque cada década que virou é uma limitação a mais. Mas é o tipo de coisa que a gente não precisa saber, mas o foco de Deus não é esse. Quando Deus diz, você já está velho, entrado ou avançado em dias, ele diz assim, e ainda muitíssima terra ficou para se possuir. O propósito da mensagem de Deus não é lembrar Josué que ele está velho, é dizer, seus dias estão acabando, e tem muita terra sem conquistar. Aí um dia que eu prestei atenção que o foco era muita terra sem conquistar, eu falei, Deus, mas o Senhor acha certo botar esse nível de cobrança e pressão em cima do velhinho? O cara tem todo o direito de se aposentar, reformar, vocês falam aqui, né? Eu falei, ele conquistou a maior parte da terra prometida. Será que os céus não tinham que estar aplaudindo Josué e dizer, você é o cara, parabéns? E eu lembro até hoje do dia que o Espírito Santo falou comigo, os céus nunca aplaudirão alguém que conquistou algo menor do que o que foi provisionado. O Senhor diz, eu não prometi a maior parte da terra, eu prometi a terra toda. E Deus está dizendo, porque você está deixando seus anos terminar sem que você faça tudo aquilo que eu prometi que faria. Então Deus não está botando pressão em alguém velho no sentido de dizer, eu nunca vou te dar descanso. Ele está dizendo, você está perdendo tempo e pode ser que você morra sem ver tudo aquilo que eu queria fazer. O que Deus está fazendo é nos responsabilizar pela devida interação. E nenhum de nós tem o direito de acomodar com nada menor ou inferior do que aquilo que ele prometeu. Se ele prometeu ferir os sírios até os consumir, por que parar com 3 flechadas? Então eu vim hoje te trazer uma mensagem muito clara, que se aplica a qualquer área da sua vida, da sua família, do seu relacionamento com Deus, do seu ministério. Não se conforme. Se alguém perguntar, o que é que o pastor Subirá falou lá? Você pode responder disso, não se conforme. A diferença é que nós demos base, fundamento bíblico, para que você não só entenda uma doutrina, mas eu espero que você saia daqui com uma percepção. Há um movimento de Deus na nação de Portugal. Coisas nunca antes vistas estão para acontecer. Me ouça com atenção. Há um sopro do Espírito de Deus, mas Deus não vai fazer isso sozinho. Os olhos dele estão procurando onde estão os corações íntegros, que vão se mostrar completamente rendidos a mim e ao que eu tenho. Porque é para esses que Deus vai mostrar a sua força. Vamos ficar em pé para parecer que está acabando? Eu gostaria de orar com vocês. Me ouça com atenção. Eu não vim aqui te apontar o dedo. Eu não vim aqui criticar seu comportamento ou atitude. Eu não vim te julgar pelo seu passado, nem pelo seu presente. Eu só vim te apresentar uma nova proposta de futuro. Nós podemos mudar a atitude e dessa forma determinar um destino completamente diferente. Bem mais alinhado com o que Deus falou, do que o contrário, abortar ou sabotar aquilo que Ele tem. Então a minha oração é que você não haja ou reaja apenas emocionalmente. Porque às vezes quando alguns de nós constatamos que estamos perdendo tempo numa atitude errada, a ideia é muito mais ficar lamentando o erro do que corrigir, do que se empolgar com a possibilidade de mudar. Então, se Deus está dizendo para Josué, ainda há muita terra para conquistar,
Ele não está só recriminando o que não foi conquistado, ele está dizendo, levante enquanto ainda dá tempo. Faça alguma coisa e corra atrás daquilo que eu estou colocando diante de você. Eu espero que você possa receber isso com o coração correto. Eu gostaria que nós orássemos por isso. Eu gostaria que você colocasse sua vida diante de Deus. Talvez seja a hora de reconhecer, Senhor, talvez em alguma área eu me acomodei, eu estacionei. Talvez eu perdi aquela disposição de correr atrás da promessa e eu não quero desistir. Eu não quero parar com nada menor do que aquilo que o Senhor tem. Talvez a aplicação dessa mensagem que o Espírito Santo sabe fazer de uma maneira pessoal com cada um de nós, ela tem a ver com alguma coisa na sua vida pessoal, na sua vida familiar, na sua vida ministerial, talvez até o que Deus tem te prometido em âmbito profissional. Há muitas possibilidades, mas a minha oração é que você, de fato, entenda e perceba não só o que Deus está falando, mas aquilo que Ele está tentando fazer nessa noite. Eu pedi para você ficar em pé pela força do hábito. Ora como se achar melhor. Em pé, sentado, de joelhos, em voz alta, em voz baixa. Mas eu realmente quero te encorajar a tirar um momento falando com Deus sobre aquilo que você ouviu, deixando Ele falar o seu coração. Eu também quero orar por você. Mas honestamente, eu não gostaria que você ficasse apenas ouvindo a minha oração. Faça a sua. Foque na sua própria conversa com Deus agora. Enquanto isso, eu intercedo por você. Espírito Santo, o Senhor é chamado nas Escrituras de o Espírito da fé. E nós oramos sopra sobre o coração de cada um dos meus irmãos e irmãs nesse lugar hoje. Nós oramos por um sopro de vida, por um sopro de despertamento. Nós oramos, ó Deus, pela capacidade de sermos provocados e despertados a romper com toda atitude de conformismo. Não importa o tamanho ou a força dela, não importa se ela nos roubou pouco ou muita coisa. Nós oramos que ela seja discernida, nós oramos que essa atitude seja hoje mudada na Tua presença. E nós oramos por muito mais do que encorajamento emocional. Nós oramos por despertamento espiritual. Abre os olhos do nosso entendimento. Não apenas para que a doutrina bíblica exposta faça sentido, mas que ela nos provoque, é um lugar de correspondência. Eu oro, ó Deus, por mudança, eu oro por uma reviravolta na vida dos meus irmãos e irmãs, em todas as áreas, começando o relacionamento pessoal contigo, se estendendo, ó Deus, a vida familiar, profissional, ministerial, o que quer que seja. Pai, nós oramos que o Espírito da fé nos desperte. Que haja uma atitude, um posicionamento de romper com todo o conformismo, de se decidir, de se autodeterminar a buscar a plenitude do que o Senhor tem. Pai, nós te louvamos por tudo aquilo que o Senhor tem feito na história dessa casa, por tudo aquilo que o Senhor tem feito nesses mais de 60 anos, quanta gente foi salva, curada, liberta, cheia do Espírito, quantas famílias restauradas, quantas pessoas preparadas, enviadas para o ministério, mas Deus, nada se compara com aquilo que o Senhor ainda fará. E nós oramos, abre os nossos olhos, traz percepção profética, traz discernimento espiritual, ajuda-nos a entender e acompanhar o mover do Teu Espírito e a perceber que a glória da última casa será maior do que a primeira. Nós oramos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E para a glória de Deus. Livra-nos de agir como aqueles filhos dos profetas que queriam apenas chorar o mover passado. Nós queremos a semelhança de Eliseu começar a bradar, onde está o Deus de Elias? Porque não importa se um ciclo se encerrou, se ele terminou, o Deus de todos os ciclos e de todos os moveres não foi embora, está conosco e fará coisas ainda maiores. Bendito seja o nome do Senhor. Oramos que aquilo que o Senhor começou a fazer, não só a falar, mas a fazer dentro de nós, não termine no final dessa reunião. Pelo contrário, nós oramos não apenas que continue, mas que cresça,
que progrida, até que a tua palavra cumpra plenamente o seu propósito, como o Senhor falou por boca do profeta Isaías. Nós oramos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E para a glória do teu nome. Se você crê e concorda, diga amém. Se você recebe essa palavra, diga eu recebo em nome de Jesus. Eu gostaria que nós pudéssemos ter apenas mais alguns minutinhos diante do Senhor. Enquanto os músicos ministram, eu quero que você discirna o que é que deve fazer. Talvez você possa simplesmente se render a Deus em adoração junto com a equipe de música, ou você possa aproveitar esse momento para orar mais um pouco. Ou em vez de apenas falar, talvez permitir que Deus fale um pouquinho mais. Mas eu creio que nesses próximos minutos, e a gente não precisa se estender muito, você só precisa de atenção, de intensidade, de rendição. Eu creio que esses próximos minutos podem ser muito significativos na determinação do nosso futuro e daquilo que está por vir. Fale com Deus, do seu jeito, da sua maneira, com as suas palavras. Ou apenas permita que Ele siga falando algo que Ele já começou. Ou mesmo quando cantamos, não estamos apenas entoando uma música. Paulo escreve aos Efésios e diz, não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Como? Ele diz, falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais. A Bíblia diz, Deus habita no meio dos louvores. Enquanto adoramos, muitas vezes a manifestação da presença dEle, o toque do Espírito faz toda a diferença. Então vamos aproveitar isso. Você não precisa necessariamente cantar uma música que será entoada aqui, você pode cantar um cântico novo. Você pode não cantar e adorar a Deus com palavras, com expressões de rendição. Eu quero apenas que você aproveite, derrame a sua alma diante do Senhor. Na linguagem de Ana, que chorava diante de Deus, derrame a sua alma diante do Senhor. Faça isso em nome de Jesus.